Tem uma pergunta aqui do Niedson Ferreira. Qual seria uma previsão realista, ou seja, qual o ano, para a produção dos primeiros alimentos em loco na Lua? Então, isso depende um pouco, assim, quando a gente fala do setor espacial, infelizmente, não dependemos somente das pesquisas científicas. Nós dependemos muito da geopolítica. Sim, é muita política envolvida no setor espacial, porque aí tem, né, uma grande parte do setor espacial é governamental, né, através das agências espaciais. Hoje está tendo mais a privatização do setor espacial, então é uma coisa que chama uma nova era, a gente chama de New Space, novo espaço, né? Essa era New Space, onde mais e mais indústrias privadas estão entrando no setor espacial. Hoje a gente tem mais de 10 mil startups que já fazem parte dessa malha econômica aí, né, do setor espacial. Mas, então, assim, depende. Por exemplo, a semana passada que o Starship 8 explodiu, isso atrasa algumas coisas. O governo do Trump não querendo cortar o orçamento da NASA pela metade, isso atrasa algumas coisas. Né? As coisas vão atrasando, né? A previsão original, se não me engano, era 2025. A gente já está indo para a Lua já, na Artemis 3. E a gente ainda está na Artemis 1, que foi 2 anos atrás. Então ainda estamos esperando pela Artemis 2. Então está atrasando, mas está assim, sob controle. Então, uma previsão aí realista, né, de qual ano, assim, eu acredito que até 2030, 2032 já teremos a Artemis 3 na Lua, e a Artemis 3 já é uma missão tripulada, então a gente já vai precisar ter uma base ali, os astronautas. Então, aí, meados de 2030, com certeza já teremos aí, certeza absoluta. Vai ter o primeiro feijãozinho brasileiro nascendo lá. Primeiro feijãozinho, Na verdade, a gente já teve, né, a primeira, a China, a China tem uma grande agência espacial chinesa, né, CNSA. Assim, nossa, dispararam. Nos últimos anos, aí, a China disparou muito, assim, né, no setor espacial. E eles mandaram uma mini estufa ali para a Lua. E essa mini estufa, ela chama Chang'e 4, o nome da missão. E essa mini estufa continha ali algumas espécies de plantas. E ela pousou ali na Lua, e daí acionou, e eles tiveram a primeira plantinha que foi germinada ali na superfície lunar, que foi o algodão. O algodão foi oficialmente a primeira planta da humanidade a ser germinada fora da Terra. Foi ali na superfície lunar, desculpa, né? Porque fora da Terra a gente já teve várias espécies na Estação Espacial Internacional. Mas ali na superfície lunar o algodão é oficialmente a primeira espécie germinada. Maravilha. E a pergunta do Túlio. Rebeca, você teria coragem de ir para a Lua e, quem sabe, ficar uma temporada por lá? Com certeza absoluta. Vixe, já tô lá já. Na verdade, eu sempre trabalhei com agricultura. Eu sempre trabalhei com agricultura marciana, né? E publiquei sobre agricultura marciana, etc. E quando eu entrei aqui na Agência Espacial Brasileira, eles estavam mais focados na Lua. Então, eu transferi, né, de Marte para a Lua. E quando eu conversando com a minha mãe, assim, né, contando sobre, a Agência Espacial Brasileira me convidou, né, falei, e daí agora eu vou parar de trabalhar tanto com Marte e vou trabalhar mais com a Lua. A primeira coisa que ela falou, sem pensar, no mesmo respirar, ela falou, que bom, porque a Lua é mais perto. Se você for a Lua é mais pertinho, mas coitada, não vai ter nada, né? Dá para ir nos finais de semana. Dá para ir visitar, como se pudesse, assim, né, pra ir visitar. Mas, nossa, realmente é um pulinho, 3 dias, você tá lá na Lua, um pulinho, eu adoraria ir. Pois é. E agora, Rebeca, antes de você começar a plantar na Lua, né, antes dessa equipe começar a plantar na Lua, existem as simulações, né? Todo esse trabalho, todo o desenvolvimento, na verdade, é feito em cima de simuladores, né? Como é que funciona isso, Rebeca? Sim, então nós temos, assim, porque a ideia é usar ali o regolito lunar em loco ali, né?
as pesquisas aqui na Terra, elas precisam realmente fazer um sistema agrícola análogo. Aí é um sistema agrícola lunar, o melhor possível, né? A gente tem que fazer o melhor possível para fazer uma coisa análoga, realista. Então, mas assim, a gente não tem tanta amostra lunar disponível para fazer, né, várias pesquisas com o regolito lunar real. A gente trouxe, nas missões Apollo, trouxemos mais ou menos 300 quilos de regolito lunar de volta, né? Que é bastante, mas muito disso assim, não é só a agricultura que precisa disso para estudar, né? Também toda a parte de desenvolver assim, a arquitetura lunar, tem projetos de você usar ali o regolito lunar para desenvolver essas estruturas, para construir as bases ali, né, usando o regolito lunar como cimento ali, ou matéria-prima, etc. Então a gente precisa, mas enfim, né, precisamos de uma coisa que é um simulador de regolito lunar, para a gente poder testar, né, as nossas pesquisas em agricultura espacial. Então, a NASA, ela criou esses simuladores, tanto de regolito lunar quanto de regolito marciano. A NASA vai lá e pega de dentro de vulcão ou de desertos específicos ali em algumas regiões do mundo onde a composição ali do solo já é parecida com o que a gente encontra na Lua e em Marte, e a gente sabe como que é o solo da Lua e Marte, porque a gente já mandou vários rovers, vários robôs para lá, para estudar, etc. Então a gente sabe exatamente do que é composto, fisicamente e quimicamente. E daí a gente vai nessas regiões, a NASA vai lá nessas regiões do mundo, pega esse solo, manipula esse solo, então adiciona elementos químicos, remove elementos químicos, manipula ali de forma que o resultado final é um regolito, um simulador aí de regolito lunar, ou um simulador de regolito marciano, que é uma réplica quase perfeita, chega a ser 99% perfeita ao que a gente tem na Lua e em Marte. E aí são esses solos, né, são esses regolitos, simuladores que os pesquisadores do mundo inteiro utilizam, que eles são bem fidedignos, né, o que a gente tem ali. Então, o que a gente conseguir cultivar nesses solos simuladores é, assim, 99% de certeza que a gente também vai conseguir cultivar lá, né. Maravilha. Aí quando chegar lá, só plantar e colher. E a questão da gravidade, como é que faz? Então, a gravidade, na Lua a gente tem 1/6 da gravidade da Terra. Em Marte a gente tem 1/3 da gravidade da Terra. Mas, no espaço, na Estação Espacial Internacional, a gente tem praticamente zero, gravidade zero, né? Assim, então, microgravidade, que chama. E na Estação Espacial Internacional, nós já conseguimos cultivar mais de 20 espécies de plantas. E cultivamos, e elas cresceram muito bem, elas cresceram e elas deram frutos, e elas foram inclusive consumidas pelos astronautas, então elas são seguras, né, de serem consumidas, nada aconteceu por causa da falta da gravidade, por exemplo. Assim. E então a ideia que a gente tem hoje é assim, se a gente conseguiu cultivar com segurança alimentos em gravidade zero, então acreditamos que a gravidade 1/6 não vai ter tanta interferência. Vai ser uma coisa que a gente vai conseguir passar aí, né, resolver, assim, não vai ser uma coisa que vai dar tanto problema. Né? E agora eu fiquei com uma dúvida sobre a produção, né, dessas plantas em gravidade zero, porque a gravidade é um fator importante para o crescimento da planta, até para ela saber para onde crescer, não é? Ela não cresce aleatoriamente. Né? Como é que funciona isso, lá na estação espacial? É uma ótima pergunta. E, na verdade, essa sua pergunta era a pergunta que todo cientista tinha. Assim, como que será que vai funcionar? Será que vai crescer para o lado? O que vai acontecer, né? Então, as primeiras pesquisas... Pra que lado, né? Para que lado, exatamente? Você vai crescer uma bolinha? O que vai acontecer, né? Essa é a magia da ciência, né? A ciência é cheia de... O que será que acontece quando se faz isso? Né? O que será? Então, realmente, era essa pergunta. E as primeiras plantas que foram levadas, a gente realmente viu que os cientistas cultivaram elas em umas plaquinhas, assim,
de agar, que chama, e elas cresceram meio assim, uma raiz para cada lado. Porém, a gente descobriu que se a gente coloca luz ali em cima, né? A gente tem ali a luz. O fototropismo, ou seja, né, esse fototropismo é o movimento da planta em direção à luz. O fototropismo, ele age, ele é o suficiente para fazer a planta saber que aqui é para cima e então aqui só pode ser para baixo. Mesmo que aqui não tem gravidade, mesmo que não tenha o gravitropismo, você tem ali o foto, né? Você tem a luz, então a planta consegue se orientar no espaço, somente utilizando a luz. Então, é por isso que a gente consegue cultivar elas sem problema. Porque então, o fototropismo é o suficiente. Eu não sei, não me lembro exatamente em que condição da vida que eu estudei um pouco disso, né? Mas, basicamente, a planta tem enzimas que são acionadas pela gravidade ou pela luz, né, que promovem o crescimento dela. Então, o fototropismo faz ela crescer em direção à luz e a gravidade faz ela crescer, né, para cima, né? Existem plantas que têm a prevalência maior ou menor do fototropismo e do gravitropismo, né? Mas todas elas têm os dois, né? Exatamente. A gente tem também, interessantemente, o hidrotropismo, que é crescer em direção à água. Né? E também foi feito esse estudo no espaço e eles descobriram que na falta de gravidade a planta prevalece o hidrotropismo. A planta vai crescer em direção à água. Mas quando tem gravidade, o gravitropismo prevalece. Então a raiz cresce na gravidade e não mais em direção à água. Né? Maravilha. Mas isso é uma outra coisa que a gente pode usar, né? Água para falar que aqui é embaixo e luz para falar que aqui é em cima. E isso é o suficiente.